Olá, querido amigo da TV Pax Online, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Hoje é um programa super especial, conversando com o Padre Jacques, ele que é do Congo, vai estar conversando com a gente aqui. Ele faz parte dos missionários da Consolata, é amigo do Padre Cláudio Morneau, que nós temos entrevistado ultimamente, que é nosso amigo da família há mais de 20 anos. Obrigada pela sua presença aqui com a gente na TV Pax. Muito obrigado também pela acolhida do estúdio. Estou muito feliz de estar e conversar e partilhar com vocês hoje. Então, eu queria que o senhor começasse explicando, de todo esse seu caminho, a sua trajetória como missionário da Consolata, no Congo, como é que o senhor chegou no Brasil. Eu sei que o senhor esteve lá na Bahia e hoje o senhor atua no Rio de Janeiro. Certamente nós temos uma formação internacional e começando no Congo, a filosofia, terminando a filosofia, temos um ano que se chama o ano canônico. Tem que estudar um pouco sobre as leis, normas do Instituto Missão Consolata, que é a congregação. E esse ano a gente fez em Moçambique, com vários países e várias nacionalidades. Depois de lá, a congregação decide para destinar o missionário para outro continente. Nesse sentido, eu vim aqui no Brasil continuar a minha formação na teologia. Que maravilha! Quanto tempo o senhor já está no Brasil? Estou aqui no Brasil há 8 anos atuando aqui. Que ótimo. O senhor gosta do Brasil? Gosto muito do Brasil, me sinto bem acolhido, sobretudo o aspecto cultural e social, que tem muito a ver com a realidade do Congo, a realidade da África. Uhum. Então, eu queria que o senhor falasse assim, na parte educacional, na parte social, tem diferença? O senhor falou agora que tem muito a ver com a realidade no Congo. O que a gente pode trabalhar junto? Como é que nós podemos melhorar as futuras gerações que estão vindo, e mesmo essa garotada, os adolescentes, os jovens de hoje, para estarem longe dos problemas que são as drogas, o álcool, etc., a violência? Justamente, eu creio que a educação é fundamental. Nelson Mandela, já na África, dizia que a educação é a arma poderosa que possibilita alguém para conseguir inserção na sociedade. É a arma que luta contra os males. Por isso, eu creio que na África e aqui, a minha diferença que eu vejo os jovens hoje não estão tendo mais interesse sobre a educação formal. E quanto à educação informal na família, todos os valores começam a entrar em conflito. Então, os jovens muitas vezes têm mais impulso, a vontade de trabalhar, de inserir na sociedade, enquanto a educação informal, que é da família, do respeito, o amor, esses valores ficaram a desejar, enquanto a educação formal, a nível da escola, fundamental, escola média, universidade, já você encontra um número um pouquinho significativo. E isso aqui é minha observação. Aqui também no Brasil estou vendo a realidade onde eu trabalho, na periferia, muitos jovens não tem muito mais, não se desperta muito interesse sobre a educação formal, mais longe, na universidade, a faculdade. Talvez termine o ensino fundamental médio, ele se contente um pouco naquilo que ganha e se organiza a vida dele. Terminando isso, há um grande conflito entre a educação informal e a educação formal, que é minha observação e o trabalho que estou fazendo também pelo acompanhamento. Muito bom. Lá no Rio de Janeiro, quantas famílias fazem parte da sua comunidade? A comunidade, temos mais ou menos 20 mil pessoas que pertencem ao nosso município. E a paróquia é muito maior e atende 17 comunidades. Que maravilha! Que maravilha! Muita criança? Muito jovem? Temos muitas crianças e as crianças são recebidas
o apoio da comunidade, a catequese. Catequese é fundamental, ressoar a palavra de Deus, mas também pelos valores cristãos, o respeito, a solidariedade, a partilha. E essas crianças também encontram desafios em nível social, porque algumas delas não têm referência dos pais, muitas vezes moram com o avô, fica difícil, as crianças com as mães separadas, mas a comunidade é um lugar referencial e essas crianças recebem muito apoio da nossa parte, apoio sobretudo espiritual e também o apoio assim, que a gente, assistência, ou seja, social, em parceria com a prefeitura para ajudar elas. Maravilhoso, muito bom. Quantos anos o senhor está no Rio já? No Rio tenho apenas um mês. Ah, um mês no Rio? Ah, o senhor estava na Bahia antes. Estava na Bahia. Quanto tempo ficou na Bahia? Na Bahia trabalhei 3 anos. Em 3 anos. Salvador, 2 anos. No sertão baiano eu fiz 1 ano, então totalizando 3 anos. E no sertão baiano, como era o trabalho também de evangelização, nas missas, atendendo as comunidades? Era o mesmo trabalho que o senhor fazia em Salvador? Sim, justamente o mesmo trabalho, a continuação, a pequena diferença em nível do sertão, porque a realidade é muito diferente do ponto de vista da educação. Muitos jovens trabalham na roça e prestam mais serviço com as comunidades, os pais, mães. Então, também falta emprego, de inserção, e alguns deles acabam de sair do sertão para a grande cidade, e o fenômeno da urbanização. Então, o trabalho muito mais voltado à realidade do sertão é acompanhamento das comunidades de base. As comunidades ficam distantes, tivemos 86 comunidades, e o município conta com mais ou menos 1.000 pessoas. Então, 3 padres, quer dizer que um trabalho enorme. É, muito grande mesmo. Pois é. O senhor conhece mais o sertão do Brasil do que nós aqui em São Paulo, né, Glaucia? Não é? Mas a gente não tem não, porque a gente ouve falar, mas ouvir falar e viver a situação são 2 realidades completamente diferentes, né? E as pessoas, quando elas se engajam num projeto comunitário, o senhor sente que elas ficam inspiradas, elas realmente querem dar continuidade, ou elas participam por obrigação? E no interior, no sertão, as pessoas são bem empenhadas, comprometidas com a comunidade, porque a comunidade é como uma identidade do povo, onde nasceram, eles estão inseridos, e é uma grande religiosidade popular, ou seja, as manifestações culturais, religiosas, as caminhadas. Então, o povo, de fato, a igreja ocupa como primeiro lugar, talvez seja nível da cultura, e também não há muita diversão, ou seja, um momento de lazer para o povo do sertão, que tem trabalho na roça e família. A igreja é um lugar de tudo, lugar de se sentir em casa, família. Então, para isso, ele encontra como um lugar privilegiado para ele viver na sociedade, viver dentro da comunidade como um irmão. E lá no sertão, as pessoas que frequentavam a comunidade, a igreja, era só uma vez por semana ou tinham mais encontros? Então, lá tem, durante a semana, eles têm vários encontros, valorizam muitas visitas nas famílias. E de fato o padre não pode conseguir celebrar a missa em todas as comunidades, e nós formamos a liderança para ele ter mais condições, formação e continuar essa formação. Então essas lideranças levam à frente a celebração da palavra quando o padre não puder ir, e também a catequese. É interessante porque a comunidade sempre está viva, se reúne todos os domingos, e durante a semana, de vez em quando,
quando tem formação, visita nas famílias, ou rezar também terço, e outro acompanhamento. E tem vários movimentos também que nós temos, como São Vicentino, que fazem obras sociais, que ajudam os povos, que ajudam as pessoas necessitadas. Hein? Eles recolhem alimentos, ajudam, as famílias colaboram. Talvez não é todos que vão para a igreja, mas colaboram. É essa entidade que é São Vicentino, eles vão entregando essas ajudas nas pessoas, mas em parceria também com a prefeitura, que trabalha juntos. Isso é muito importante, né? Pois é. Eu estou muito feliz com a sua entrevista, porque assim nós conhecemos um pouquinho mais de uma parte, né, do trabalho social que é desenvolvido no nosso país e que nós nem sabemos, né? Nós que moramos aqui em São Paulo, que é uma cidade tão grande, e a gente está acostumado a ter uma vida tão agitada e já totalmente fechada e cronometrada nos nossos afazeres do dia a dia, nós esquecemos que muitos irmãos e irmãs estão aí no nosso Brasil, que é enorme, necessitando de uma palavra, de um auxílio, de uma evangelização, de uma diretriz com fé, baseado na energia da Igreja Católica, na força do amor de Cristo, para que a gente possa comungar os preceitos do respeito aos valores humanos, à integridade, à família, que é a base da sociedade, as verdadeiras amizades, os laços, né, toda essa energia de sabedoria. Ao mesmo tempo, o mundo hoje, né, padre, passa por um momento assim de reavaliação e mudança muito drástico, mas as pessoas estão voltando de novo à energia da família, do respeito mútuo, das amizades. O senhor não sente isso? Com as suas viagens e em contato com tantas pessoas em outros locais, em outros países? Eu percebi que, como acabou de dizer, é importante. Hoje o mundo está precisando muito mais de Deus. Esse mundo hoje que acabou de dar muito mais importância ao capitalismo, ao trabalho, mas cada vez mais nós estamos encontrando a desigualdade e a violência, tem também hoje nível muito alto de depressão. Então a gente se pergunta qual é o sentido da vida, pensando que o mundo capitalista que ajuda-se cada um de nós, mas as pessoas não podem esquecer Deus. Por isso nós encontramos hoje muita demanda das pessoas que voltam para Deus e voltam para os líderes religiosos, de espiritualidade, para tentar ajudar essas pessoas que se afastaram mais de Deus, que entraram assim no mundo do trabalho, ou seja, que vivem um tipo de ateísmo prático, uma pessoa que já foi cristã, que foi católica, que foi evangélica, que foi, não sei, qualquer entidade religiosa, mas nunca mais frequentou. Então vive como se Deus não existisse. Por isso eu falo mais do ateísmo prático, porque a pessoa foi de Deus, mas nunca mais teve referência de Deus. Mas chega um momento, essas pessoas estão voltando para pedir o sentido da vida. É importante. Aquilo que estou vendo, ainda, mas continua dizendo, a gente está buscando também a metodologia para conseguir, sobretudo o mundo dos jovens, como falaram da violência, é verdade, esse jovem que se afasta muito da espiritualidade de Deus. Isso que é grande desafio hoje. A gente ainda encontra as igrejas um pouco se vazia com a presença da juventude. Talvez as pessoas mais crianças e idosas que frequentam mais. Isso é para mim um desafio permanente, porque eu trabalho mais com as comunidades afro. Então, a comunidade afro, eu creio que aqui no Brasil existe, né? Existe, enorme, maravilhosa. Que bom, mas eu acho isso maravilhoso, né? E aqui a gente tem muitas pessoas que estão buscando essa conexão realmente com a energia de Deus, com a solidariedade, com o diálogo, né, padre? Eu queria te perguntar sobre a influência da música nas comunidades. Porque eu, quando frequentei a Igreja Católica também, eu adorava cantar e etc. Eu sinto que a energia da música é uma forma de irmanar as pessoas numa corrente, numa onda de vibração que contagia mais. O senhor sente que as pessoas se interessam também pela música ou só em aprender? E eu creio que com a palavra de Deus diz para nós, a Bíblia, quem canta bem reza 2 vezes. A música, ela interioriza a nossa alma. Alma significa psique, significa vida. Tudo que está voltado ao que é o sentimento, a emoção, que leva a mente da gente.
Então, quando a gente canta bem, a gente sente a vontade de rezar. Então, a música ocupa um primeiro lugar na igreja. Especialmente hoje, nós encontramos os grupos, como na Igreja Católica, a renovação carismática. Essa renovação católica carismática trabalha muito a questão da música, questão também da emoção, do sentimento, que leva a pessoa a se tocar pela água. Porque, claro, não somos todos só racionais, somos racionais, e também a parte sentimental que nos ajuda a aproximar da realidade de Deus. Eu creio, como o Papa dizia aqui, para conseguir a verdade, a contemplar a Deus, o Papa João, que é o santo já, João Paulo II, dizia que a fé e a razão, e são dois polos que nos levam a contemplar a verdade. Então a música trabalha essa parte da fé, também do sentimento, e a gente continua a formar os nossos líderes a cada vez mais a animar as nossas comunidades, que a música é fundamental. E assim como ela também expressa a parte da cultura, quando é mais entendida no sentido da enculturação, a música é mais, ou seja, ela é mais significativa para um povo. O que gostaria de dizer? Por exemplo, tem a música que é latina, a gente pode cantar na Igreja Católica, mas talvez não possa responder ao povo brasileiro. Mas se a gente adapta a música com a nossa cultura, você encontra, todo mundo está muito feliz e reza bem. Pois é verdade. E falando sobre a comunidade afro, já que é o seu trabalho, como é que o senhor tem sentido as pessoas aqui no Brasil, a receptividade dessa comunidade que o senhor está agora lá no Rio de Janeiro? Fazendo uma comparação com as pessoas da Bahia, está sendo mais fácil no Rio de Janeiro, logo no início, ou é igual, tem diferença, não, dos brasileiros em si? Porque como o senhor viajou bastante, norte do Brasil e agora está aqui pertinho de São Paulo, no Centro-Oeste, dá para sentir realmente se existe. Lógico que a cultura é a mesma, a base, mas os costumes, a forma de receber mesmo as informações, a energia, a intensidade da fé, a prática, a disciplina, principalmente a disciplina. Como é que é a história na Bahia e no Rio? Eu creio que o tema é fundamental, é interessante, mas é um grande desafio falar da realidade afro-brasileira, sabendo que o Brasil recebeu 4 milhões dos negros vindo para a África, livres, mas para cá como escravos, e encontrando aqui várias realidades. E nós sabemos que após a abolição, em 1888, o negro não recebeu uma inserção assim, com a dignidade na sociedade. O Brasil também foi o último país a dar a liberdade aos negros. Isso quer dizer o quê? É uma grande concentração, esses negros. Talvez você encontre num determinado lugar, principalmente nas periferias, quilombos, e o Salvador, onde eu trabalhei, onde tem a maior população negra, podemos falar 80, mais ou menos 80%, ou 90%, que é a maior população negra. Mas ainda é um grande desafio, a inserção desse negro na sociedade, problema um pouco de inclusão. Mas em relação à valorização da cultura, Salvador tem a consciência, a prefeitura valoriza muito o aspecto cultural. Tem vários grupos, trabalhei com eles, o Recôncavo, que é grande parte que luta contra a discriminação, preconceito. E difícil falar do racismo, sim, mas porque ainda os negros se sentem excluídos na sociedade. E tem alguns grupos que lutam para afirmar a identidade e a valorização da cultura, que o negro tem como a força que se chama axé. A sua espiritualidade está fundamentada no axé, a força. O senhor está bem já direto na energia do Brasil, né? É verdade. Muito bom. Então, esse trabalho muito bonito, nós lutamos para trabalhar com isso, conscientizar os povos afro, que
porque alguns deles também se sentem, não se aceita, de fato, ser afro, ou seja, não aceita a sua identidade. Então a gente trabalha com essa questão junto da inclusão social, que seja a cultura europeia, a cultura africana, porque o Brasil em si não podemos dividir, porque a identidade brasileira, aquilo que eu entendo, é constituída pelos três povos, o originário, indígena, afro e europeu. Então, mas dentro dessa identidade, a gente busca a maneira possível para viver juntos e ter esses direitos. Então, Bahia, Rio de Janeiro, a diferença é que Bahia, a maioria afro, tem mais o trabalho voltado a essa realidade que eu conhecia. No Rio, nós estamos chegando, está na periferia, onde tem também os afro. Por enquanto, ainda não fizemos um trabalho de descoberta da realidade, mas estamos entrando em contato com alguns movimentos, a prefeitura, o trabalho já voltado também à cultura afro. E o povo em si, como africano, me sinto bem acolhido, congolese. Eu não percebo muito a diferença nível da cultura, porque eu vejo muito a cultura brasileira se aproxima mais com a minha cultura, do jeito, do modo, do acolhimento, alegria sobretudo, que está no povo brasileiro. E a gente está indo trabalhar para um mundo melhor, para essa questão de inclusão, para que um dia conseguir, pelo menos a maioria, ter uma vida igual, uma sociedade justa. Com certeza. O senhor sente que as pessoas buscam os vícios como o alcoolismo, a droga, por quê? Por falta de amor, por falta de família, por falta de base, de fé, de Deus? A busca de alcoolismo, a busca de drogas, muitas vezes são mecanismos de defesa. São os mecanismos que ajudam talvez para compensar algo, mas não ajuda, porque o jovem com quem já tive contato na Fazenda da Esperança, fiquei lá um mês com os jovens que fazem o trabalho da recuperação pelas drogas. De drogado? Drogado, tudo. Eles contam que eles acabam de se desenvolver nas drogas por problemas, justamente aquilo que eu estava dizendo, problema social, exclusão. Não tem trabalho, não tem uma vida digna e não consegue nada se alimentar, ou tem uma mulher em casa, tem filho. Então chega um momento, parece que o mundo acabou. Então entra no desespero. Aí começa a entrar no mundo das drogas. Alguns deles vendem, outros se acaba também de consumir, e são as pessoas da classe pobre, no fundo, que são vítimas, porque eles entram no mundo das drogas como um sustento para a vida dele. Então é um grande desafio quando você percebe que no fundo o que está aí é uma exclusão, numa classe pobre. Por isso acaba de se envolver nas drogas, o alcoolismo, e é um grande desafio. Pois é, como é que o senhor sente que a gente podia ajudar nesse novo momento a nível planetário, como sociedade humana, global, em todos os países? Quais seriam, assim, os tópicos que as pessoas, os governos ou as comunidades deveriam abordar e auxiliar essas pessoas que precisam para não caírem na droga e nem no alcoolismo? Eu creio que hoje é um dia, a sociedade, o que pode ajudar, em primeiro lugar, hoje a pessoa tem que ser escutada. Nós, quando falamos de ajuda, diretamente, nós pensamos ajuda na perspectiva capitalismo, o dinheiro, mas hoje a pessoa tem que ser escutada. Abrir um espaço de espiritualidade e convidar a pessoa a ouvir dela, a pessoa. E depois a sociedade tem essa responsabilidade de cuidar, de prestar a saúde, se for possível, porque essas pessoas, querendo ou não, estão doentes. Doente precisa do acompanhamento, precisa do cuidado. E da nossa parte, eu acho que é importante abrir esse espaço para
para ajudar eles a voltar na vida normal. Vida, porque vício, muitas vezes a pessoa não se dá conta daquilo que é na sua identidade, fica meio perdida, pode perder o emprego, pode perder a família. E a comunidade se liga a duas coisas: o sustento, que da parte pode ser da sociedade, e da parte da igreja é a espiritualidade. Porque o governo pode dar assistência a tudo, mas se a pessoa não tivesse uma espiritualidade bem fundamentada, quando terminar o acompanhamento, volta a fazer a mesma coisa. Então a pessoa tem que ter uma espiritualidade forte quando for para lá, que não possa mais voltar a cometer mesmos erros. Verdade, verdade. Eu conheço pessoas que, graças a Deus, saíram da droga aqui no Brasil e fora do Brasil. O senhor deve conhecer também, né? Como é que o senhor sente, como é que a gente podia ajudar a acelerar esses processos para que nas futuras gerações ninguém precisasse cair na energia das drogas e do vício? Verdade, um dos processos primeiro a família. A família é fundamental, tem que descobrir essa pessoa, se tem família, se não tiver uma família, pode ser vinculada numa comunidade, espiritualidade, uma comunidade que tem os valores de Deus, que trabalha mais a questão de espiritualidade. No caso, se não tiver a família, depois, se não tem condição da comunidade cristã, ou paróquia, ou centro, pode ser mesmo a prefeitura acompanhar essa pessoa. E a pessoa tem que fazer um trabalho específico também dentro da comunidade religiosa, dentro da comunidade espiritualidade, ecumênico. Um trabalho dele tem que ser um trabalho voluntário. Eu creio que sim, porque aí ele vai se sentir com vontade, o desejo, livremente, para se inserir. Porque esse trabalho ajuda a harmonizar tudo aquilo que ficou dentro do sentimento da pessoa, para cada vez mais entrar na outra fase de vida. Porque a pessoa, no fundo, fica alguns traços da sua história, tudo está dentro da pessoa. Então a espiritualidade é fundamental, para a espiritualidade, ou seja, um trabalho voltado à espiritualidade, leva a pessoa a começar a encontrar outro sentido da vida, que agora é Deus que está no comando da minha vida, né? Não é mais as drogas, não é mais alcoolismo, mas agora é Deus. Quando a pessoa pensa, de repente, um momento de vazio, mas se tiver Deus, aí encontra força para continuar à frente. Muito bom. Bom, agora mudando de assunto e entrando na energia dessa semana, quinta-feira é um grande feriado na Igreja Católica, que é Corpus Christi. Eu gostaria que o senhor explicasse se a celebração de Corpus Christi aqui no Brasil é igual lá na África, é a mesma, que nem aqui tem cidades do interior que fazem aqueles tapetes lindos com flores e com sementes para poder colocar as imagens do bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, a energia da bem-amada Nossa Senhora, e, enfim, o Espírito Santo, e as pessoas depois fazem a procissão. Isso acontece também na África? Podemos dizer que a festa, as grandes solenidades, Corpus Christi, a Igreja Católica Universal, todo lugar acontece a mesma celebração com o rito romano, que nós chamamos, enquanto a manifestação em relação à maneira de celebrar, que nós chamamos o rito, talvez é diferente. Então, lá no Congo já tem o rito congolês, que é aprovado pelo Vaticano, a maneira de celebrar, o início da missa é um pouco diferente. Agora, aqui no Brasil, nós seguimos o rito romano, enquanto lá quando você vai colocar na estrada, pintura, tudo, no Congo não acontece. Não. A celebração lá é mais na música? Não é mais a música. Por isso estou dizendo que a celebração tem aspecto dela, que não muda,
da missa, podemos falar para entender melhor. Ao fora disso, tem alguns elementos que vão interagir na celebração. Esses elementos se fala da enculturação. Então, a enculturação é pegar os valores do Evangelho e adaptar com a cultura. Nesse caso, pintar a rua, tudo é um valor cultural. Eu não sei se veio de Portugal. Também não sei. Aqui, então, a igreja acaba de interagir, fazer isso. Então, é um elemento fundamental, é bonito. Quer dizer, a fé vivida na cultura, na realidade do povo. Então, a festa do corpo de Cristo como Jesus disse para nós, que eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Então, o corpo de Cristo, para mim, é esse pão, é Jesus transformado em nossa vida. Por isso, a necessidade da partilha, da solidariedade. Então, é uma festa muito mais valorizada, porque Jesus é o centro, é a cabeça da igreja, o corpo, e nós formamos nele, em comunhão, para a gente conseguir viver em relação com Deus. Então, quem não tem comunhão com Jesus, quem não reconhece Jesus como corpo, também não tem comunhão com Deus. Né? Que Jesus, ele mesmo que é a cabeça, o corpo de Cristo, que todos nós somos membros, formamos um só corpo, que ele é a cabeça. Maravilhosa a sua explicação, amei, sobre a energia de Corpus Christi. Todo mundo sabe, né, que essa quinta-feira nós estaremos celebrando o bem-amado Mestre Jesus, a energia da ressurreição, do amor incondicional, o exemplo que esse grande ser nos deixa, sendo a energia da força que traz o compartilhar do amor, do respeito aos valores humanos, da própria luz, da integridade, da verdade, das energias simples da vida, porque Deus é simples, Mestre Jesus é simples, e nós precisamos, como seres humanos, reaprender a ser simples, né, Padre? Porque hoje, com essa história de avanço tecnológico e científico, é muito bom tudo isso, né? Não sou contra a tecnologia, sem dúvida nenhuma, mas acho que a gente se distanciou muito dessa conexão com Deus, né? Como é que o senhor sente que as pessoas poderiam reavivar essa energia, essa ligação com Deus no coração, na mente e na vida hoje, nesse mundo que a gente vive no século XXI? E justamente o nosso maior pecado que podemos falar hoje é justamente colocar Deus em segundo lugar, em primeiro lugar é meu trabalho, é tudo que eu meu trabalho, aquilo que eu faço. Se é importante, o século XXI é o século da interdisciplinaridade. Nós conhecemos, não é mais naquela época medieval que Deus que mandava tudo, a fé estava na origem de tudo. Não é mais no tempo da modernidade que é a razão. Nós conhecemos antropocentrismo, o homem no centro, tudo. Mas, como você acabou de dizer, o século XXI é a realidade interdisciplinaridade. Então, se a gente valoriza o trabalho, se a gente valoriza a psicologia, todos nós precisamos acompanhamento, mas a gente tem que valorizar também Deus. Mas o que acontece? A gente vive a realidade do século XXI, que é a interdisciplinaridade, a compreensão do mundo em vários campos, várias fases, mas a gente acaba de excluir Deus. Isso aqui nós temos que ter consciência, que Deus não pode ser excluído, porque Deus que nos dá sentido a tudo aquilo que nós temos hoje. Quem deu para nós? Se a gente tem saúde, força, trabalho que a gente faz, é Deus. Se amanhã ele diz, tá bom, tudo aquilo que você fez está ótimo, a gente tem que agradecer, porque nenhum de nós sabe um dia e vai voltar para o Pai. Então isso é meu convite. Tem pessoas que dizem, não acredito, não tem religião. Tudo bem, tem a liberdade, que já se fala de intolerância religiosa, mas a gente não pode esquecer que a energia que a gente acorda, o Espírito que se chama Rua, é Deus que nos deu. Então isso é importante a gente. É assim como alguém que ajudou você na escola, professor. O que a gente diz quando termina a faculdade, diz obrigado professor, faz um agradecimento. Então
isso é importante. A minha mensagem que eu gostaria de deixar: o século XXI é o século da consciência, consciência da nossa responsabilidade. A responsabilidade não apenas com o mundo, com a natureza, mas valorizando quem está acima dessa natureza. É Deus. Quem está acima desse mundo é Deus. Se a pessoa não acredita, esse é o problema, não pode obrigar. Talvez tem que deixar o tempo, não? Vai ter essa consciência na vida com Deus, com o mundo. Adorei a sua colocação. Concordo plenamente que a palavra de ordem é consciência mesmo, que é o que falta, né? Porque a gente vê esses tumultos, as guerras, a violência e os problemas causados justamente por falta de consciência e respeito, né, padre? Porque se as pessoas se respeitassem mais, não estariam tirando nada do outro ou tentando ferir conscientemente ou inconscientemente, ou realmente bloquear uma série de fluxos de radiações universais que trazem o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio, porque as leis de Deus são as leis da harmonia, do equilíbrio, do respeito mútuo, do amor incondicional e da misericórdia, né? Esse ano é um ano que a Igreja Católica colocou também como a palavra misericórdia, que é a energia da compaixão, de você se colocar no local do outro, no lugar do outro, e sentir o que o outro está sofrendo, o que o outro está passando, antes de ficar julgando, antes de ficar comparando, falando. E eu adorei, porque misericórdia é uma palavra muito utilizada. Nós aqui na PAC somos ecumênicos. No budismo, no hinduísmo, em várias filosofias, porque as pessoas acham que para chegar a Deus tem só um caminho, né? Os caminhos são vários, mas as palavras, na realidade, as virtudes, são as mesmas em todas as filosofias, né? O senhor não sente? Porque a energia do princípio, do verbo, da força de Deus é o mesmo, é a luz. Justamente, isso é importante, essa palavra misericórdia, não? Como se diz, misere, que significa compaixão, córdia, coração. Aquela pessoa que tem o coração compassivo. Isso é importante. Quando você sente no seu coração o sentimento, a emoção, você se aproxima, você fica mais flexível, entra na vida do outro. Então, hoje eu creio que sim, temos vários caminhos para chegar a Deus. A gente não pode condenar se a pessoa não vai na igreja. Essa pessoa pode... temos que nos aproximar perto daquelas pessoas que não vão à igreja. Mas talvez tem outros caminhos que levam a elas a encontrar o sentido de Deus, como acabou de dizer. Você trabalha muito a questão de iluminação, vários caminhos. Interessante, eu gosto muito também de ler essa história, não? Do budismo, que trabalha a questão da reflexão, a questão da iluminação, porque hoje nós estamos vivendo num mundo do barulho. A pessoa no barulho não consegue escutar a sua própria voz e também não escuta a voz dos outros, menos a voz de Deus. Então a gente precisa um momento de parar, pensar sobre a nossa vida, que Deus fala no silêncio. Isso é muito importante. Também não falaria do sacrifício, mas falaria o que a gente pode fazer para viver um mundo de despojamento, porque hoje em dia há uma concentração do poder. O capitalismo é um elemento fundamental, ajuda muito para a nossa vida. Ao mesmo tempo, a gente tem que se cuidar muito como trabalhar com o capitalismo, como trabalhar com o lucro. Porque hoje ainda a gente encontra muita desigualdade na nossa sociedade. Enquanto tem pessoas que têm muito, concentra tudo, e tem outras pessoas que nem conseguem encontrar o pão de cada dia. Então eu posso dizer que eu sou cristão, encontrando a pessoa que não consegue comprar o pão, está lá na rua. Então eu tenho mais ou menos poder aquisitivo, maior lucro, concentração, os outros estão morrendo. Então eu creio que todas as religiões, movimentos, o budismo, que nos leva a contemplar essa realidade, também tem que nos ajudar a purificar os valores que nós temos. O capitalismo, os valores que é ótimo, mas como se lidar com isso? Porque é a nossa realidade. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos sobreviver. E a gente tem que se lidar a essas duas realidades.
Com certeza, sem dúvida nenhuma. E eu sinto também, Padre Jacques, que agora as pessoas, principalmente as crianças dessa nova geração, não se comunicam muito, não falam. Cada um tem o seu celular, cada um tem o seu mundo à parte, né? Às vezes as pessoas estão no mesmo ambiente e trocam poucas palavras. O senhor não tem sentido isso? É justamente porque o mundo sempre está em evolução, hein? Ultimamente, ou seja, no passado tivemos outros meios de comunicação e hoje temos outros meios de comunicação, os aplicativos, novos aplicativos. Então, esses meios criam também a desigualdade entre as pessoas mais idosas e as pessoas mais novas. As pessoas mais idosas, algumas delas também não conseguem se lidar com esse mundo e acaba de não ter uma boa comunicação com os jovens. E, portanto, as crianças hoje, elas trabalham muito a questão dos aplicativos e o desafio é justamente acaba de se tornar mais individualista. Então, essa parte entra a questão da dependência digital. Como acabou de dizer, você encontra a família, não tem mais diálogo, não tem mais aquele calor humano na reflexão. Então é um grande desafio. O pior ainda, se você encontra alguns adultos, talvez não seja criança, tem alguns adultos também, passa nesse momento de dependência digital. É um mundo muito bem, que ajuda, mas a gente tem que saber como usar o ajudo racional. Isso para terminando essa parte, um dia eu estava em reunião com um vereador, e aí estava sentado aí, de repente alguém ligou para ele, ele atendeu o telefone, conversou, falou, depois terminou. Aí começamos a conversar de novo com ele. De novo alguém ligou para ele, ele atendeu o telefone. Então eu olhei para ele olhou para mim, desculpa aí, padre. Pela terceira vez, mesma coisa. Então, ok. Quando ele terminou, eu peguei meu telefone, comecei a ligar para ele. Eu liguei para ele, ele atendeu, eu disse, sou eu mesmo, o padre Jacques. Ele, padre, eu disse, então, de fato, você não consegue conversar comigo, falando, se olhando cara a cara? Então vamos Adorei. conversar pelo no telefone, adorei. E daí o senhor desmontou ele, né? Ele gostou, Só para dizer que muitas vezes... E ele desligou o telefone ou continuou conversando? Depois desse tipo, ele pediu perdão, desculpa, então vamos fazer a nossa reunião. E nunca mais ele atendeu o telefone dele. Isso para dizer um desafio grave, vai continuar. Nós temos que cuidar, senão a gente vai ficar menos relação humana, menos no contar, no diálogo. Isso também pode criar uma família, uma certa divisão porque não há mais diálogo, não há mais comunicação, enfraquecer as relações. Pois é, o diálogo realmente é fundamental, né? E a gente está passando um momento de transformação, de evolução, como o senhor mencionou, mas as pessoas têm que lembrar que nós precisamos uns dos outros e precisamos conversar uns com os outros, né? Eu acho que essa é a grande era da comunicação, falar a verdade, viver a verdade, né? Ser a verdade, porque a verdade é a base da vida. E nós vemos hoje um mundo maquiado, um mundo na ilusão, um mundo ligado ao plano só material e que se distanciou muito de Deus. Ao mesmo tempo, a gente está retornando essa consciência de Deus, né? Se for possível, eu queria a sua opinião sobre aquela descoberta na Suíça do bóson de Higgs, a partícula de Deus. O senhor acompanhou essa parte? Na física, eles descobriram lá no universo um lançamento de uma energia onde eles chamam, que eles acreditam, chegaram até a inteligência crística divina da força da luz. O senhor acredita de Deus? O senhor acredita que a ciência e a espiritualidade caminham lado a lado ou que cada uma não tem nada a ver com a outra? Eu creio que sim, essa parte é tão interessante porque a pesquisa mostra que a ciência sempre tem limitações. Na
descoberta da ciência a partir do positivismo, que queria deixar não é só contemplar a realidade através o pensamento, a metafísica, não? A experiência sua física. Sim, a gente trabalha com a metafísica há muitos anos aqui. Justamente, mas dizem que para conseguir o conhecimento tem que passar pela experiência. A experiência supõe um método, mas nós encontramos essa experiência sempre é limitada. Por isso há um questionamento, muitas vezes pelos cientistas, do desastre que acontece no mundo. O avião caiu. Por que caiu? Tudo estava normal. Faz alguma coisa, a ciência encontra limitação. Então quer dizer que a ciência, no momento que ela encontra essas limitações, não consegue dar as respostas definitivamente ou 100%, aí nasce automaticamente a experiência de Deus. Porque a experiência de Deus é, mesmo querendo não, ao momento que a ciência não consegue explicar as coisas, todos os fenômenos, aí nasce a experiência de Deus. Quer dizer, a experiência de Deus e a ciência sempre estão juntos para encontrar a verdadeira razão, que é Deus. Eu acho que aquela encíclica São João, segundo, apresentava para nós, interessante, a razão e a fé, são dois polos, que sempre andam juntos e caminham juntos para contemplar a verdade. Eu creio que muitos ateus, ao chegar à fase final da vida deles, se converteram. Os que não acreditavam, achavam que hoje só a ciência que dá a resposta ao mundo. Mas chegaram um momento, se converteram, encontrando não é somente a ciência, mas é Deus também. Creio que sim, porque nós falamos na nossa linguagem que Deus deu para nós os dons do Espírito Santo. Quando a gente faz os dons do Espírito Santo, um dos dons é a inteligência. Então pensou, esse é Deus que deu para você a inteligência. Então, como que você pode chegar ao cumprir sua pesquisa, se realizar, depois você acaba de negar aquela inteligência que é o dom do Espírito Santo que veio para nós. Então eu creio que se a origem do ser humano veio de Deus, então tudo volta para Ele e tudo também veio dele. Então, nós somos só cooperadores, por isso nunca vamos entender o mundo na sua totalidade, mesmo pela ciência, mesmo seja também pelo caminho da fé, mas a gente tem que ter confiança. Sim. Sem dúvida nenhuma. Pois é, nós já falamos aqui praticamente 1 hora, Padre Jacques. Nem acredito, o tempo foi muito rápido. Eu queria te desejar que Deus possa te abençoar nesse seu novo trabalho, nova jornada no Rio de Janeiro. Vamos trabalhar juntos, se Deus quiser, com as comunidades, na área da educação. E eu gostaria que o senhor fizesse uma bênção ou falasse sobre a energia do Corpus Christi, já que é essa semana, antes da gente encerrar aqui o nosso programa. E nós estamos abertos a recebê-lo e todos os seus amigos aqui na Pax, ou fisicamente, ou via Skype, para que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus, que é o que hoje falta tanto no nosso mundo, e nós queremos que todos possam encontrar essa conexão com Deus, se evangelizar, retornar ao seu eu sagrado e viver de forma mais plena e feliz, para que os problemas possam desaparecer do nosso planeta. Eu agradeço primeiramente pela acolhida também. Isso é muito importante. Hoje é um trabalho em parceria, que ajuda muito a abrir também os horizontes. Isso é muito fundamental para a nossa vida, porque o ser humano sozinho não se realiza, mas se realiza em colaboração, coletividade e contar com os outros. E o que vou deixar hoje é a minha bênção, sobretudo se aproximando para a festa do Corpo Cristo, uma festa bonita, que nasceu lá na Europa. Também a questão que nós estamos falando de dúvida, de incerteza, perguntando realmente através do pão e o vinho
isso pode se transformar em corpo, o vinho pode se transformar em sangue. Então, esse questionamento foi feito lá na Itália, ou seja, na Europa, virou um padre. E chegou um momento na celebração eucarística, eu mesmo padre que questionava, que tinha dúvida, quando levantou na consagração, que a gente diz, isto é meu corpo que será entregue por vós. Quando ele colocou no altar, o pão se transformou em sangue e justamente em carne. Então isso foi aprovado pelos vários médicos que testaram, fizeram a pesquisa e a experimentação no laboratório. Então é a espécie humana. E por isso essa festa tem origem justamente um milagre, podemos falar. A gente não pode duvidar de Deus, não pode questionar a Deus. Então é fundamental. Por isso nós chamamos a substancialidade. A palavra difícil quer dizer, naquele momento o Padre diz, isto é meu corpo, esse é meu sangue. Naquele momento os duas realidades se transformam em Jesus Cristo. Então é a fé. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente aceita pela confiança. Quando você quer experimentar a fé, você acaba de ficar ateu. Quer dizer, você não acredita mais. Por isso nós festejamos o corpo de Cristo, o sangue, para simbolizar que enquanto nós recebemos Jesus na Eucaristia, ele se faz presente no meio de nós. Ele transforma a nossa vida. Então Deus continua abençoando a cada um de vocês aqui, o trabalho de vocês muito bonito, fiquei feliz, dando a cada um de vocês muita saúde, para continuar a ajudar as pessoas que precisam. Muito bem, obrigado. Obrigada, muito obrigada, Padre Jacques. Muita luz no seu caminho sempre, e que nós possamos continuar compartilhando as energias, as nossas experiências, e que mais pessoas se unam nessa espiritualidade e façam também a sua parte, para que a gente possa criar uma vida melhor, né? Muito bem. Muito obrigada, muita luz. Obrigada a você que acompanhou com a gente no nosso programa de hoje, e lembre-se que um mundo melhor, mais próspero, mais saudável, com mais espiritualidade, mais fé e feliz, começa com nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.